O Evangelho, como me foi revelado por Maria Valtorta, capítulo 281, no templo para a festa dos tabernáculos. As condições para seguir Jesus, a parábola dos talentos e a parábola do bom samaritano. Valtorta descreve a visão do dia 20 de setembro de 1945. Jesus se dirigiu para o templo. À sua frente foram em grupos os discípulos. Acompanham-no em grupo as discípulas, isto é, sua mãe, Maria de Cleofas, Maria Salomé, Susana, Joana de Cusa, Elisa de Bet-sur, Anália de Jerusalém, Marta e Marcela. Madalena não está. Ao redor de Jesus estão os 12 apóstolos e mais de Jean. Jerusalém vive nestes dias as pompas dos seus dias de solenidades. Vem gente por todas as estradas e de todos os lugares. Ouvem-se cantos, discursos, murmúrio de preces, imprecações dos guias dos asnos, algum choro de criança. Acima de tudo isso, vê-se, ao passar de uma para outra casa, o céu limpo e um sol, cujos raios descem alegres, a reavivar as cores das vestes, intensificando as cores mortiças dos suportes e das árvores, que podem se entrever aqui e ali do outro lado dos muros dos jardins fechados ou dos terraços. De vez em quando, Jesus cruza com pessoas conhecidas e as saudações são mais ou menos respeitosas, conforme os humores dos que se encontram. Por exemplo, é uma saudação profunda e tranquila a de Gamaliel, a qual olha fixamente para Estevão, que do grupo dos discípulos lhe sorri, e que Gamaliel, depois de ter se inclinado para Jesus, chama para um lado e lhe diz umas poucas palavras, voltando depois Estevão para o seu grupo. Respeitosa é a saudação do velho sinagogo Cleofas de Emaús, que chega com seus concidadãos ao templo. Áspera como uma maldição é a saudação com que lhe respondem os fariseus de Cafarnaum. Jogarem-se ao chão para beijar os pés de Jesus cobertos pelo pó dos caminhos é o gesto dos camponeses de Jocanã, chefiados pelo intendente. A multidão fica parada para observar assombrada aquele grupo de homens que com um grito se precipitam aos pés de um jovem homem, que não é um fariseu, nem algum escriba famoso, que não é nenhum sátrapa, nem cortesão prestigioso. E alguns perguntam quem é ele, e um murmúrio se ouve. É o Rabi de Nazaré, o que dizem ser o Messias. Prosélitos e pagãos se aglomeram então curiosos, apertando o grupo contra o muro e criando um estorvo na pequenina praça, até que chegam os guiadores de asnos que os espalham, dizendo em altas vozes suas imprecações contra aquele estorvo. Mas a multidão, separando as mulheres dos homens, logo se reúne de novo, exigente e brutal naquela sua manifestação que não deixa de ser de fé. Todos querem tocar nas vestes de Jesus, dizer-lhe uma palavra, fazer-lhe perguntas, mas é um esforço inútil, porque a própria pressa deles, sua ânsia e sua inquietação, fazendo força a fim de irem para a frente, empurrando-se uns aos outros, tudo isso faz que ninguém o consiga. E até os pedidos e as perguntas se transformam num grande rumor incompreensível de todos. O único que não toma parte naquela cena é o avô de Margisian, o qual acaba de responder com um grito ao grito do netinho, e logo depois de ter prestado sua veneração ao mestre, foi apertar contra o seu peito o neto, e ficando assim descansando ainda sobre os calcanhares. Mas com os joelhos no chão, assentou-o no seu colo e olha admirado para ele e o acaricia com lágrimas e beijos de alegria, faz-lhe perguntas e o fica escutando. O velho já está no céu de tão feliz que se sente. Chegam as milícias romanas, pensando que está havendo alguma briga, e fazem que se lhes abra o caminho.
Mas quando veem Jesus, sorriem e vão se retirando tranquilamente, limitando-se a aconselhar os presentes a deixarem livre a dupla encruzilhada. E Jesus logo obedece, aproveitando-se do espaço feito pelos romanos que vão alguns passos à sua frente, como para abrir-lhe o caminho, mas na verdade o fazem para irem voltando ao seu posto da guarda, pois esta está agora muito reforçada, como se Pilatos estivesse sabendo que no meio daquela multidão há muitos descontentes com ele, e temesse subversões nestes dias em que Jerusalém está cheia de hebreus de todas as partes. É bonito vê-lo andar, precedido pelo pelotão de soldados romanos, como um rei para o qual se abre o caminho, enquanto ele vai indo para suas possessões. Ele disse ao virar-se ao menino e ao velho: Ficai juntos e acompanhai-me. E ao intendente: Peço-te que me deixes os teus homens, eles serão os meus hóspedes até a tarde. O intendente obsequioso responde: Tudo o que quiseres seja feito. E vai-se embora, depois de uma profunda inclinação. O templo já está perto, e aquele formigueiro humano parece mesmo como as formigas, quando já estão perto da entrada do buraco, pois está agora muito numeroso a multidão. Quando um dos camponeses de Jocanã grita: Eis aqui o patrão! E cai de joelhos para saudar, sendo imitado pelos outros. Jesus fica de pé no meio do grupo de prostrados, pois os camponeses se haviam posto unidos a ele, e ele gira seu olhar para o lado de onde veio aquele grito, e seu olhar se encontra com o olhar de um empertigado fariseu que não me é desconhecido, mas que não sei mais onde por mim foi visto. O fariseu Jocanã está com outros de sua casta. É um amontoado de estofos preciosos, de franjas, fivelas, cintos, de filactérios mais amplos do que os comuns. Jocanã está atento olhando para Jesus. É um olhar de pura curiosidade, mas não é desrespeitoso. Pelo contrário, ele faz sua saudação todo rijo, com apenas uma inclinação de cabeça, mas é sempre uma saudação, a qual Jesus responde com respeito. Também outros 2 ou 3 fariseus saúdam, enquanto outros olham com desprezo ou fingem que estão olhando para outro lado, e somente um é que profere uma ofensa. E certamente assim o é, porque, como estou vendo, quem está perto de Jesus estremece, e o próprio Jocanã se vira um pouco para fulminar com o olhar o ofensor, que é um homem mais novo do que ele, de feições sombrias e duras. Depois de terem passado por eles, os camponeses criam coragem para falar, e um deles diz: É Doras, mestre, aquele que te amaldiçoou. Deixai-o, eu vos tenho a vós, que me abençoais, diz calmamente Jesus. Apoiado em uma arquitrave, em companhia de outros, está Manaém. E logo que vê a Jesus, o abraça, com uma exclamação de alegria. Dia de alegria este, porque te encontrei. E vai para perto de Jesus, acompanhado pelos que estão com ele, e o venera sobre a sombreada arquitrave, que faz que ressoem as vozes como se estivessem debaixo de uma cúpula. Na mesma hora em que lhe está prestando sua veneração, vão passando ao lado do grupo dos apóstolos os primos Simão e José com outros nazarenos, que não o saúdam. Jesus olha para eles amargurado, mas nada diz. Judas e Tiago falam um com o outro, excitados, e Judas está inflamado de ira, e em seguida parte dali correndo sem parar, ainda que o irmão o queira deter. Mas Jesus o faz voltar, dizendo-lhe energicamente: Judas, vem cá. E o inquieto filho de Alfeu volta atrás. Deixa que o façam. São sementes que ainda não perceberam a primavera. Deixa-os na escuridão da gleba renitente. Eu penetrarei nela do mesmo modo, ainda que a gleba se torne de jaspe em torno da semente. A seu tempo eu farei isso, confia.
Mas mais forte do que a resposta de Judas de Alfeu é ao pranto que ressoa da mãe deles, Maria de Alfeu, que ficou desolada pela atitude dos filhos. É um pranto longo de uma pessoa envelhecida, rebaixada pelos filhos. Contudo, Jesus não se vira para ir consolá-la, por mais que tenha sido bem ouvida aquela lamentação dela, emitida debaixo da arquitrave cheia de ecos. Ele continua a falar com Manaém, que lhe diz: Estes são os que estão comigo, que são discípulos de João, querem, como eu, ser teus. A paz esteja com os bons discípulos. Lá adiante estão Matias, João e Simão, que já estão comigo para sempre. Eu vos escolho como os escolhi, porque me são caros todos os que são do santo precursor que vem a mim. Chegaram ao muro do templo. Jesus dá ordem a Iscariotes e a Simão Zelotes para que adquiram o necessário para o rito e as ofertas. Depois chama o sacerdote João e lhe diz: Tu, que és deste lugar, procurarás convidar algum levita que sabes que é digno de conhecer a verdade, porque realmente neste ano eu posso celebrar uma festa de alegria. Nunca mais será tão doce o dia. Por que, Senhor? Pergunta o escriba João. Porque estou convosco todos ao redor de mim, visível e por vosso espírito. Mas estaremos sempre aqui e conosco muitos outros, afirma com veemência o apóstolo João, e todos fazem coro com ele. Jesus sorri e fica calado, enquanto o sacerdote João, junto com Estevão, está entrando no templo a fim de cumprir a ordem de Jesus. Jesus vai atrás deles e lhes grita: Ide esperar-nos no pórtico dos pagãos. Eles entram e quase em seguida encontram Nicodemos, que lhes faz uma profunda inclinação, mas não se aproxima de Jesus. Mas ele tem para com Jesus um sorriso cheio de paz. Enquanto isso, as mulheres vão parando onde podem. Jesus com os homens vai fazer a oração no lugar dos hebreus. Depois volta atrás, tendo cumprido todos os ritos, para ir reunir-se aos que estão esperando no pórtico dos pagãos. As séries de pórticos são muito longas e muito altas, cheias de pessoas que estão ouvindo as leituras feitas pelos mestres rabis. Jesus se dirige ao ponto onde vê que estão parados os 2 apóstolos e os 2 discípulos que ele mandou à frente. Logo se forma um círculo ao redor dele, e os apóstolos e discípulos se unem também muitas outras pessoas que estavam espalhadas pelo bem frequentado pátio de mármore. A curiosidade é tão grande que até alguns dos alunos dos rabis, não sei se espontaneamente ou se mandados por seus mestres, aproximam-se do círculo formado ao redor de Jesus. Jesus faz uma pergunta a queima-roupa: Por que vós apertais assim ao redor de mim? Dizei-o. Tendes rabis conhecidos e sábios aqui bem vistos por todos. Eu sou desconhecido e mal visto. Por que é que vêm todos a mim? Porque nós chamamos, diziam uns e outros, porque tu tens palavras diferentes das dos outros, e outros ainda, para ver os teus milagres, e outros, porque já te ouvimos falar, e outros, porque somente tu tens palavras de vida eterna e obras que estão de acordo com as tuas palavras, e finalmente, porque queremos unir-nos aos teus discípulos. Jesus olha para as pessoas à medida que vão falando, como se quisesse transpassá-las com seu olhar, para ler as suas mais secretas sensações. E alguns, não resistindo àquele olhar de Jesus, se afastam ou, quando não, vão esconder-se atrás de alguma coluna ou de pessoas mais altas do que eles. Jesus retoma: Mas sabeis vós o que quer dizer e o que é vir atrás de mim? Eu respondo apenas a essas perguntas, porque não merece resposta às curiosidades. E porque quem tem fome das minhas palavras é, por consequência, meu amigo e desejoso de unir-se a mim. Portanto, entre os que já falaram, há 2 grupos, os curiosos, que eu deixo de lado, e os cheios de vontade, aos quais eu ensino sem enganos qual é a severidade desta vocação. Vir a mim como discípulo
quer dizer renunciar a todos os amores por causa de um só amor, o meu. O amor egoísta para consigo mesmos, o amor culpável para com as riquezas ou a sensualidade ou ao poder, o amor honesto para com a esposa, o amor santo com o pai e a mãe, o amor amável dos filhos e irmãos, tudo deve ceder lugar ao meu amor, se quiserdes ser meus. Em verdade, eu vos digo que mais livres do que uns passarinhos que voam pelos ares devem ser os meus discípulos. Mais livres do que os ventos que percorrem os ares, sem que ninguém os detenha, nem as pessoas, nem nenhuma outra coisa, seja qual for. Livres, sem pesados grilhões, sem laços de um amor material, profissional ou de qualquer ordem, e até sem as mais leves barreiras, como são a das teias de aranha. O espírito é como uma delicada borboleta, fechada ainda dentro do pesado casulo da carne, que pode tornar-lhe pesado voo ou refreá-lo completamente, até por uma iridescente e impapável teia de aranha, a aranha da sensibilidade, da falta de generosidade no sacrifício. Eu quero tudo, sem reservas. O Espírito precisa dessa liberdade de me dar, dessa generosidade de dar, para poder estar certo de que não está mais embaraçado pelas teias de aranha das intenções humanas, dos hábitos humanos, das reflexões humanas, dos medos humanos, estendida com numerosos fios por aquela teia de aranha monstruosa que é Satanás, ladrão das minhas almas. Se alguém quer vir a mim, e não odeia santamente o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, aos seus filhos, aos seus irmãos, ao seu esposo, irmãs e até a sua própria vida e seus deveres e suas ações, não pode ser meu discípulo. Eu disse, não odeia santamente. Santamente. Vós em vosso coração está dizendo o ódio que ele assim está ensinando nunca é santo, portanto, ele está em contradição. Não, eu não me contradigo, não. Eu mando odiar o pesadume do amor. Isto é, o lado apaixonado e carnal do amor ao pai, à mãe, ao esposo, à esposa, aos filhos, aos irmãos, às irmãs e às suas próprias coisas e própria vida. Mas antes eu ordeno que se ame, mas com a liberdade que não pesa e que é própria do Espírito, aos parentes e à vida. Amai tudo em Deus e por Deus, não pondo a Deus nunca em segundo lugar. Depois deles, mas ocupai-vos e preocupai-vos em levá-los até onde o discípulo chegou, isto é, a Deus verdade. A Deus verdade. Assim amareis santamente aos parentes e a vida, e conciliareis todos os amores, e fareis liames de sangue que não são pesos nenhum, mas são asas, sem culpa, mas com justiça. Até a vossa vida deveis estar prontos a odiar para acompanhar-me. Odeie a sua vida aquele que, sem medo de perdê-la, nem de torná-la humanamente triste, a põe ao meu serviço. Mas isso não é mais do que uma aparência de ódio só. É um sentimento erroneamente chamado ódio pelo pensamento do homem, que não sabe elevar-se. Do homem todo terreno, pouca coisa superior aos brutos. Na realidade, esse ódio aparente, que consiste em dizer não às satisfações sensuais da existência para dar sempre mais vasta vida ao espírito, é amor. É amor que é o mais alto grau que existe, o mais abençoado amor, que é negar-se a si mesmo às baixas satisfações mundanas. Isto de interditar a si
a sensualidade dos afetos, isto de sair de si à procura de censuras e comentários injustos, isto de correr o risco de punições, repúdios, maldições e até mesmo perseguições. É uma sequência de sofrimentos, mas é necessário abraçar tudo isso e tomá-lo sobre nós como uma cruz, um patíbulo sobre o qual serão vítimas. Se expiam todas as culpas do passado a fim de irmos justificados e limpos para Deus, do qual se obtém toda a graça verdadeira, poderosa, a santa graça de Deus para todos aqueles que nós amamos. Quem não leva a sua cruz e não vem com ela atrás de mim, quem não sabe fazer isso não pode ser meu discípulo. Pensai, pois, muito nisso, vós que dizeis nós viemos porque queremos unir-nos aos teus discípulos. Não é vergonha, mas uma sabedoria, saber cada um pesar-se a si mesmo, se conhecer, julgar-se, confessar-se a si mesmo e aos outros. Eu não tenho realmente qualidades para ser discípulo? Por que não? Os pagãos têm como base dos seus ensinamentos a necessidade de conhecerem a si mesmos. E vós, israelitas, não saberias fazer isso para conquistardes o céu? Porque lembrai-vos bem disso. Felizes aqueles que virão a mim, mas melhor do que vir para depois trair a mim e aquele que me enviou. Melhor é não vir mesmo e permanecerem como filhos da lei somente, como até agora fostes. Ai daqueles que, tendo dito, eu vou, causam dano ao Cristo, sendo traidores do ideal cristão, escandalizando os pequenos, os bons. Ai deles! E, no entanto, haverá desses, e haverá sempre. Imitai, pois, que quer edificar uma torre. Antes ele vai calcular atentamente a despesa que terá, e faz as contas do dinheiro que tem, para ver se tem como levá-la a fim de que, tendo terminado os fundamentos, não possa levantar a obra por não ter mais dinheiro. Nesse caso, ele perderia também o que tinha antes, ficando sem a torre e sem o seu dinheiro. E, em troca disso, receberia somente zombarias de todos, que diria, esse aí começou a construir e não pôde acabar. Agora ele pode encher o seu estômago com as ruínas de sua obra inacabada. Imitai também os reis da terra, fazendo que os pobres acontecimentos do mundo sirvam de ensinamento sobrenatural. Eles, quando querem mover uma guerra contra outro rei, primeiro examinam antes com calma e atenção todas as circunstâncias prós e contra. Meditam muito se as vantagens da conquista valem mesmo a pena o sacrifício das vidas dos seus soldados e súditos. Estudam se vai ser possível conquistar aquele lugar, se o seu exército, que é só a metade do exército do seu rival, ainda que mais preparado para o combate, será ou não capaz de vencer. E justamente pensando se 10.000 vão ser capazes de vencer 20.000, antes que se trave o primeiro combate, manda ao encontro do seu rival uma embaixada com ricos presentes, aplacando o seu rival, que já havia suspeitado de alguma coisa, ao ver aquelas mobilizações das tropas feitas pelo outro. E o desarmam, com provas de amizade, anulam as suspeitas e fazem com ele um tratado de paz, na verdade, sempre muito mais vantajoso, tanto humana como espiritualmente, do que uma guerra. Assim deveis fazer vós, antes de começardes a nova vida, e pôr-vos em marcha contra todo o mundo. Porque isto é o que é ser meu discípulo: remar contra a corrente, ir contra a turbulente e violenta corrente do mundo, da carne e de Satanás, que virão correndo contra vós. E se não sentis em vós mesmos a coragem de renunciar a tudo por meu amor, apenas por meu amor, não venham a mim, porque não podeis ser meus discípulos. Está bem. Isto que dizes é verdade, admite o escriba, que entrou no meio do grupo. Mas se nos despojarmos de tudo, com o que é que te serviremos depois? A lei tem mandamentos que são como umas moedas que Deus dá ao homem, para que ele, usando delas, com elas possa comprar a vida eterna, mas tu dizes renunciar a tudo. E te referes ao pai, à mãe, a riquezas e honras? Deus, com efeito, deu estas coisas e nos disse pela boca de Moisés que usássemos com santidade para parecermos justos aos olhos de Deus. E tu, se nos tiras tudo isso, que nos dás?
o verdadeiro amor, como eu disse, ó Rabi. Eu vos dou minha doutrina, que não tira da antiga lei nenhuma jota, nenhuma vírgula, mas ao contrário aperfeiçoa. Nesse caso, somos todos igualmente discípulos. Então, porque todos possuímos as mesmas coisas, ele disse. Nesse caso, então, são todos igualmente discípulos, porque todos nós possuímos as mesmas coisas. Todas as temos segundo a lei de Moisés, mas não todos. Segundo a lei aperfeiçoada por mim, segundo o amor. Pois nem todos conseguem, segundo ela, a mesma soma de merecimentos. Também entre os meus próprios discípulos, nem todos conseguem ter uma soma de merecimentos em medida igual. E alguns entre eles não só não terá tal soma, mas acabará perdendo até a última moeda, que é a sua alma. Como? A quem mais é dado, mais sobrará. Os seus discípulos, e melhor ainda, os seus apóstolos, seguem tua missão e estão a par de tudo que o Senhor fala? Dos teus modos? Receberam em grande abundância? Receberam muitos dos discípulos efetivos? Receberam menos os que são discípulos só de nome e nada receberam? Os que, como eu, não te ouvem, a não ser por acaso? É claro que muitíssimo receberão no céu os seus apóstolos, muitos seus discípulos, menos os discípulos só de nome, e nada os que são como eu, que ouvem de vez em quando raramente. Humanamente, é claro, você vê assim. E é mal também humanamente, porque nem todos são capazes de fazer frutificar os bens que receberam. Escuta esta parábola e perdoa, se aqui ensino por um tempo demasiado longo. Mas eu sou uma andorinha de passagem e não paro, senão por pouco tempo na casa do Pai. Tendo vindo para o mundo todo e não querendo este pequeno mundo que é o templo de Jerusalém, permitir que eu recolha o véu e permaneça lá onde a glória do Senhor me está chamando. Por que dizes isto? Porque é verdade. O escriba olha ao redor de si e inclina a cabeça. Que seja verdade, ele vê escrito em muitíssimos rostos de sinetritas, rabis e fariseus que foram chegando e aumentando a aglomeração ao redor de Jesus. Há rostos esverdeados pela bilis ou avermelhados pela ira, olhares que valem por palavras de maldição e por cusparadas de veneno, rancor que fermenta de todo lado, desejo de ultrajar o Cristo, mas que fica só no desejo por medo de muitos que estão ao redor do Mestre com devoção e que estão prontos a fazer tudo para defendê-lo, e por medo também do castigo por parte de Roma, que trata com benignidade o manso mestre Galileu. Jesus continua calmo a expor com a parábola o seu pensamento. Um homem, estando para fazer uma longa viagem e ficar ausente por muito tempo, chamou todos os seus servos e pôs nas mãos deles todos os seus bens. A um entregou 5 talentos de prata, a outro 2 de prata, e a um somente 1 talento de ouro. A cada um conforme sua posição e sua habilidade, depois partiu. Ora, o servo que tinha recebido 5 talentos de prata saiu dali e foi negociar de modo inteligente os seus talentos, de tal modo que em pouco tempo eles lhe renderam outros 5. O que havia recebido 2 talentos de prata fez o mesmo e dobrou a soma recebida. Mas aquele a quem o patrão mais havia dado 1 talento de ouro puro, tomado pelo medo de não saber administrar, pelo medo dos ladrões e de 1000 outras coisas que sua fantasia criava na mente, mas sobretudo por sua preguiça, fez um buraco bem fundo no chão e lá escondeu o dinheiro do seu patrão. Passados muitos e muitos meses, o patrão voltou. Mandou chamar logo seus servos para que entregassem o dinheiro recebido. Chegou primeiro aquele que havia recebido 5 talentos de prata e disse: aqui está, meu senhor. Tu me deste 5, e eu, achando que não ficaria bem deixar de fazer que tudo o que me desse produzisse fruto, pus-me então a trabalhar e te conseguisse outros 5 talentos. Mas o que isso não pude fazer. Bem, muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, forte, corajoso e honesto. Eu te darei agora autoridade sobre muito. Vem participar da alegria do teu senhor. Depois veio o outro, o dos 2 talentos, e disse: eu tomei a liberdade de usar dos teus bens para a tua vantagem. Aqui estão as contas que te farão ver como usei o teu dinheiro. Estás vendo, eram 2 talentos de prata, agora são 4. Estás contente, meu senhor? E o patrão deu àquele servo bom a mesma resposta que deu ao primeiro servo.
Veio por último aquele em quem o patrão depositou a maior confiança, e que dele havia recebido o talento de ouro. Ele o tirou de onde eu tinha guardado, dizendo: Tu me confiaste o maior valor, porque sabes que eu sou prudente e fiel, assim como eu também sei que és intransigente e exigente, que não toleras perdas em teu dinheiro, mas que se te acontece um mau negócio, logo queres recuperar o que perdeste nas costas do primeiro que aparecer. Pois em verdade gostaste de fazer colheitas onde não semeastes e recolhes onde não espalhastes, e não perdoas um centavo ao teu banqueiro e ao teu feitor por nenhum motivo. O dinheiro há de ser tanto como tu dizes, por isso eu, com medo de diminuir este tesouro que recebi, fui escondê-lo. Não confiei a ninguém, nem a mim mesmo. Agora eu o desenterrei e te entrego, aqui está o teu talento. Servo mau e preguiçoso, na verdade, não me tiveste amor nenhum, porque não me conheceste bem e não zelaste pelo meu bem-estar. Pois deixaste improdutivo o talento, tu traíste a estima que eu havia posto em ti, e te desmentes a ti mesmo, te acusas e te condenas. Tu que sabias que eu colho onde não semeei e recolho onde nada espalhei, por que então nada fizeste para que eu pudesse ceifar e colher? Foi assim que correspondeste à minha confiança. É assim que dizes conhecer-me? Porque não levaste o dinheiro então a banqueiros, e eu teria de volta retirado com juros. Sobre isto, com cuidado especial, eu te havia chamado a atenção, e tu, estulto, preguiçoso, não fizeste caso da minha observação. Que te seja, pois, tomado o talento e todos os outros bens, e que ele seja dado ao que recebeu os 10 talentos. Mas aquele já recebeu 10, enquanto que este vai ficar sem nada, lhe disseram. Mas aquele já recebeu 10, enquanto que este vai ficar sem nada, lhe disseram. É isso mesmo. A quem já tem, e também porque trabalha, será dado ainda mais, até que ele possua uma grande abundância. Mas a quem nada tem, porque não quis ter, ser-lhe-á tirado o que recebeu. E quanto a este servo inútil que traiu a minha confiança e deixou improdutivos os meus dons, jogai-o fora da minha propriedade, que ele vá-se chorando, roendo em seu coração. Esta é a parábola, como estás vendo, ó Rabi, a quem mais tinha menos sobrou, porque não soube merecer e conservar o dom de Deus. Pois foi dito que um daqueles que tu chamas discípulos só de nome, e que tem por isso bem pouca coisa para negociar, e do mesmo modo entre os que estão me ouvindo apenas por acaso, como tu dizes, e tendo como única moeda sua alma, não chegam a ter o talento de ouro, e os juros do mesmo também, lhes que será tirado de um dos que mais receberam. Infinitas são as surpresas de Deus, porque infinitas são as reações do homem. Vereis pagãos que chegarão à vida eterna e samaritanos que possuirão o céu, e vereis israelitas e seguidores meus perderem o céu e a vida eterna. Jesus se cala e, como se quisesse acabar com toda a discussão, ele se vira para o muro do templo. Mas um doutor da lei, que se havia sentado para ouvir com atenção, estando por baixo da série de pórticos, levantou-se e foi diante dele, perguntando-lhe: Mestre, que devo fazer para conseguir a vida eterna? Tu respondeste já a outros, responde a mim também. Por que queres me tentar? Por que é que queres mentir? Estás esperando que eu diga alguma coisa diferente da lei? Porque eu acrescento a ela alguns conceitos mais luminosos e perfeitos? Que está escrito na lei? Responde-me. Nela, qual é o mandamento principal? Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças, com toda a tua inteligência, amarás teu próximo como a ti mesmo? Aí está, respondeste bem. Faze isso e terás a vida eterna. Então, quem é meu próximo? O mundo está cheio de gente boa e má, conhecida e desconhecida, amiga ou inimiga de Israel. Qual é o meu próximo? Um homem ia descendo de Jerusalém para Jericó, pelas gargantas das montanhas, e caiu nas mãos dos ladrões, que depois de o terem ferido, o despojaram de tudo o que ele tinha, e até de suas vestes, deixando-o mais morto que vivo à beira da estrada. Pelo mesmo caminho passou depois um sacerdote que havia terminado seu turno no templo. Ele vinha ainda perfumado com os incensos do santo, e teria devido ter também uma alma perfumada da bondade sobrenatural e de amor, tendo estado na casa de Deus, quase em contato com o Altíssimo.
O sacerdote estava com pressa de chegar à sua casa, olhou por isso para o ferido, mas não parou. Assim ele passou apressado, deixando o infeliz à margem da estrada. Passou depois um levita. Iria contaminar-se logo ele que tinha que servir no templo? Nunca. Sungou sua veste para não ficar suja de sangue e lançou um olhar de relance sobre aquele que estava gemendo e sangrando e apressou seus passos em direção ao templo. Um terceiro vinha da Samaria e se dirigia para o val. Ele era um samaritano. Viu o sangue e parou, descobriu o ferido. Quando o crepúsculo já estava chegando ao fim, apeou-se do seu jumento, aproximou-se do ferido, reanimou-o com um bom gole de vinho, rasgou o próprio manto para fazer dele faixas, e tendo lavado e untado as feridas, primeiro usando o vinagre e depois o azeite, ele o enfaixou com amor. E tendo colocado o ferido sobre o jumento, foi guiando o animal com cuidado, consolando ao mesmo tempo ao ferido com boas palavras, sem preocupar-se por estar cansado, nem desprezando-o por ser ele de nacionalidade judaica. Tendo chegado à cidade, levou-o até um albergue, passou ao lado dele a noite inteira, e ao romper do dia, vendo que ele havia melhorado, recomendou-o ao albergador, pagando-lhe antecipadamente com alguns denários e dizendo-lhe: toma cuidado dele, como se fizesse a mim próprio. Na minha volta, tudo o que tiveres gasto com ele eu te pagarei, e bem pago se o tiveres feito bem. E lá se foi. Doutor da lei, responde-me: qual daqueles três foi o próximo para aquele que caiu nas mãos dos ladrões? Terá sido o sacerdote? Terá sido o levita? Oh, não! Ou não foi o samaritano que nem perguntou quem era o ferido, nem por que é que estava ferido, nem ficou pensando se havia mal em socorrê-lo, se fazia mal em socorrê-lo, perdendo o seu tempo e o seu dinheiro, nem se estava se arriscando a que alguém o acusasse de ter ferido o homem. O doutor da lei respondeu: o próximo foi este último, porque teve misericórdia. Faze tu também de modo semelhante, estarás amando o próximo, e a Deus no próximo, e merecerás a vida eterna. Ninguém mais ousa falar, e Jesus se aproveita disso para reunir as mulheres que estavam esperando perto do muro, a fim de com elas ir novamente para a cidade. Agora os discípulos ajuntaram-se 2 sacerdotes, ou melhor, um sacerdote e um levita muito jovem, este último, e de um ar patriarcal o outro. Mas Jesus agora está falando com a mãe, tendo no meio entre ele e ela Margisiã, e ele pergunta a Maria: tu me ouviste, mãe? Sim, meu filho. E a tristeza de Maria de Cleofas ajuntou-se à minha. Ela chorou pouco antes de entrar no templo. Eu sei, mãe. Eu sei também o motivo disso, mas ela não deve chorar, só deve rezar. Oh, ela reza tanto. Nestas tardes, depois, debaixo da cabana, por entre os filhos que estava chorando, ela rezava e chorava. Eu ouvia chorar através da parede pouco espessa feita de ramagens. Ter que ver a poucos passos José e Simão, vizinhos um do outro, mas tão separados. E ela não é a única a chorar. Comigo chorou Joana, que te parece tão serena. Por quê, mãe? Porque Cusa está com uma conduta inexplicável. Um pouco ele ajuda em tudo e um pouco ele a rejeita em tudo. Quando estão sozinhos, onde ninguém os vê, é o marido exemplar de sempre. Mas se com eles estiverem outras pessoas da corte, o que é normal, ele se torna autoritário e indiferente para com sua mansa esposa. E ela não compreende o porquê. Eu te vou dizer. Cusa é servo de Herodes. Compreende, minha mãe? Ele é servo. Eu não digo isso a Joana, para não aumentar sua dor, mas assim é. Quando ele não teme a repreensão ou a decisão do soberano, ele é Cusa, o bom. Mas quando ele pode temer aquelas coisas, respeito humano, já não é como era. Será porque Herodes está muito irritado por causa de Manaim? É porque Herodes está louco pelo remorso tardio de ter cedido a Herodíades e matado João Batista. Mas Joana já tem tanto bem em sua vida. Agora ela deve trazer por debaixo do seu diadema o cilício. Anália também está chorando. Por quê? Porque o esposo dela toma partido contra ti.
Que ela não chore. Dize isto a ela. O que eu digo é uma decisão, é uma bondade de Deus. O sacrifício dela trará de novo Samuel para o bem. Por enquanto, isto a deixará livre das pressões do matrimônio. Eu lhe prometi tomá-la comigo. Ela me precederia na morte. Meu filho, Maria aperta a mão de Jesus com o rosto que fica muito pálido. Mãe querida, é pelos homens, tu sabes, é por amor dos homens. Bebamos o nosso cálice de boa vontade, não é verdade? Maria engole as lágrimas e responde: Sim, meu filho, um sim dilacerando e muito dilacerante. Marzian, levando seu rostinho, diz a Jesus: Por que diz essas coisas feias que causam dor à mamãe? Eu não te deixarei morrer. Como defendi os cordeirinhos, assim te defenderei. Jesus o acaricia e, para elevar o moral dos dois aflitos, pergunta ao menino: Que estarão fazendo agora as tuas ovelhinhas? Não está com saudade delas? Eu estou contigo, mas eu sempre penso nelas e pergunto a mim mesmo: será que a Porfíria as levou para pastar? E terá tomado cuidado para que o Espuma não vá para o lago? O Espuma é muito esperto, sabes? A mãe dele chama, mas nada, ele faz o que quer. E a neve tão gulosa que come até ficar doente, sabes, mestre? Eu compreendo o que é ser sacerdote em teu nome. Eu compreendo melhor do que os outros. Eles e a cena com a mão para os apóstolos que vêm vindo atrás. Dizem tantas bravatas, fazem tantos projetos, para depois eu digo: irei ser pastor como para as ovelhinhas, o serei para os homens, e isto bastará. A minha e tua mamãe me falou ontem de um ponto tão bonito das profetas e me disse: é exatamente assim o nosso Jesus. E eu, em meu coração, disse: e eu também serei exatamente assim. Depois eu disse à nossa mamãe: Por enquanto, eu sou um cordeirinho, mas depois serei pastor. Jesus, ao contrário, agora ele é pastor e depois é também cordeiro. Mas tu és sempre a cordeira, somente a nossa cordeira, branca, bela, querida, que tem palavras mais doces que o leite. É por isso que Jesus é apenas cordeiro, porque nasceu de ti, cordeirinha do Senhor. Jesus se inclina e o beija com carinho. Depois pergunta: Tu então queres mesmo ser sacerdote? Certamente, meu senhor, para isso procuro tornar-me bom e saber muito. Vou sempre a João de Endor, ele me trata sempre como homem e com muita bondade. Eu quero ser pastor de ovelhas desviadas e médico pastor das feridas e machucadas, como diz o profeta. Oh, que beleza! E o menino dá um salto batendo as palmas. Que viu este tizil para estar assim tão alegre? Pergunta Pedro indo para a frente. Ele está vendo o seu caminho com toda a clareza até o fim, e eu consagro essa sua visão com o meu sim. Param diante de uma casa alta que, se não me engano, fica perto do subúrbio de Ofil, mas em um lugar mais nobre. Vamos parar aqui? Esta é a casa que Lázaro me ofereceu para o banquete da alegria. Maria Madalena está aqui. Por que ela não veio conosco? Teria ficado com medo das zombarias? Oh, não. Eu apenas lhe dei esta ordem. Por que, senhor? Porque o templo é mais suscetível do que uma esposa grávida. Enquanto eu puder, e não por covardia, não quero provocar. Isso não te adiantará nada, mestre. Eu, se estivesse em teu lugar, o provocaria e o derrubaria do Monte Moriá, com todos os que estão dentro dele. Tu és um pecador, Simão. És preciso rezar por nossos semelhantes e não matá-los. Eu sou pecador, mas tu não, e deverias fazê-lo. Haverá quem o faça depois que a medida do pecado for atingida. Que medida? Uma medida tão grande que encherá o templo todo, transbordando para Jerusalém. Tu não podes entender. Oh, Marta, abre então para o peregrino tua casa. Marta se apresenta e faz abrir. Entram todos para um longo átrio, que termina em um pátio calcetado que tem 4 árvores, uma em cada canto. Uma vasta sala se abre no meio do terreno e pelas janelas abertas se vê toda a cidade com seus sobe e desces.
Concluo daí que a casa esteja sobre as encostas do sul ou do sudeste da cidade. A sala está preparada para muitos hóspedes. Mesas e mais mesas estão colocadas, umas paralelas às outras. Uma centena de pessoas pode aí comodamente tomar refeição. Chega Maria Madalena, que estava noutro lugar, ocupada nas preparações, e se prostra diante de Jesus. Chega também Lázaro com um sorriso de contentamento em seu rosto doentio. Pouco a pouco vão entrando os hóspedes, alguns um pouco acanhados, outros mais desembaraçados, mas a gentileza das mulheres faz que todos se sintam à vontade. O sacerdote João apresenta a Jesus os dois que ele trouxe do templo. Mestre, meu bom amigo Jonatas e meu amigo Zacarias são verdadeiros israelitas sem malícia e sem ódio. A paz esteja convosco, sinto-me alegre por ter-vos aqui. O rito há de ser observado também nestes encontros familiares. É bonito ver a fé antiga dar sua mão amiga à nova fé, que vem do mesmo tronco que ela. Sentai-vos ao meu lado enquanto não chega a hora da refeição. Toma a palavra o patriarcal Jonatas, enquanto o jovem levita olha para cá e para lá espantado e talvez também atemorizado, pensando que ele queira tomar um ar de desenvoltura, mas na verdade ele está se sentindo um peixe fora d'água. Por sorte, Estevão vem em seu socorro e lhe apresenta um depois do outro os apóstolos e discípulos principais. O velho sacerdote, confiando a barba de neve, diz: quando João vem a mim, precisamente a mim, seu mestre, para mostrar-me a sua cura, eu tive vontade de conhecer-te. Mas, mestre, eu quase não saio mais do meu recinto, já estou velho. Mas eu esperava ver-te antes de morrer, e Javé me ouviu, louvor a ele seja dado. Hoje eu te ouvi no templo, tu superas em Leu o velho e o sábio. Eu não quero, ou melhor, não posso duvidar de que tu sejas aquilo que o meu coração vem esperando. Mas tu sabes o que é ter bebido por quase 80 anos a fé de Israel, como ela se tornou durante séculos de um testemunho humano? Ela se fez nosso sangue. Eu já estou velho assim. Ouvir-te é como ouvir a água que sai de uma fonte fresca. Oh, sim, uma água virgem. Mas eu estou saciado da água cansada que vem de tão longe, que se torna uma água pesada contendo tantas coisas. Como é que farei para sair dessa saturação para poder gostar de ti? Crer em mim e me amar, não é preciso nada mais para o justo Jonatas. Mas em breve morrerei, estarei ainda em tempo de crer tudo aquilo que dizes. Não conseguirei nem acompanhar todas as tuas palavras, nem a conhecê-las por boca de outros, e então tu as aprenderás no céu. Só morre para a sabedoria o condenado, mas quem morre na graça de Deus chega à vida e vive na sabedoria. Que crês? Tu que seja eu? Não pode senão ser realmente o esperado Messias, do qual foi o precursor, o filho do meu amigo Zacarias, tu o conheceste? É meu parente. Oh, então tu és parente do Batista? Sim, sacerdote. Ele morreu, e não posso chamá-lo de infeliz porque morreu fiel à justiça, depois de haver cumprido sua missão, e porque, que tempos atrozes estes que nós vivemos, não será melhor voltarmos aos de Abraão? Sim, mas atrozes ainda virão, sacerdote. Tu dizes, estás referindo-te a Roma, não? Não somente a Roma. Israel culpado será disso a primeira causa. É verdade, Deus nos está castigando, e nós o merecemos, contudo também Roma. Ouviste falar dos galileus mortos por Pilatos, enquanto estavam consumando o sacrifício? O sangue deles misturou-se com o sangue da vítima, e até perto do altar. Eu ouvi falar. Todos os galileus estão fazendo tumulto por causa desse abuso. Eles estão gritando, é verdade que ele era um falso Messias, mas por que matar os seus seguidores, depois de já o terem matado? E por que naquela hora eram eles por acaso mais pecadores? Jesus restabelece a paz e depois diz: vós nos perguntais se eram mais pecadores aqueles do que muitos outros galileus, e se é por isso que eles foram mortos. Não. Eles não eram, em verdade, eu vos digo, que eles pagaram o que muitos outros pagarão, se não vos converterdes ao Senhor. Se todos não fizerdes penitências, morrereis todos do mesmo modo, na Galiléia e em outros lugares. Deus está sendo odiado pelo seu povo. Eu vos digo, não é necessário crer que os que morreram tenham sido sempre os piores. Cada um examine-se a si mesmo.
Julgue-se a si mesmo e não ao outro. Também aqueles 18 sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou, não eram os mais culpados em Jerusalém. Eu vos digo, fazei penitência se não quereis ser esmagados por eles, e também em vosso espírito. Vem, sacerdote de Israel, a mesa está posta a ti, porque o sacerdote é sempre o que há de ser honrado por causa da ideia que ele representa e evoca. Cabe a ti, que és o patriarca entre nós, que somos todos mais jovens, oferecer e abençoar. Não, mestre, não. Diante de ti não posso, tu és o Filho de Deus. Contudo, ofereces o incenso diante do altar, e por acaso não crês que lá está Deus? Sim, eu creio, com todas as minhas forças. E então, se não tremes ao ofereceres o incenso diante da glória santíssima do Altíssimo, por que quererás tremer diante da minha misericórdia, que veio vestir-se de carne, da misericórdia, né, Jesus, que veio vestir-se de carne para trazer também a ti a bênção de Deus? Antes que chegue a noite, ó vós de Israel, não sabeis que justamente para que o homem possa aproximar-se de Deus sem morrer, eu coloquei sobre a minha divindade insuportável o véu da carne. Vem e crê e ser feliz. Em ti eu venero todos os sacerdotes santos, desde Arão até o último que for sacerdote em Israel com justiça. Até a ti, talvez, porque em verdade a santidade sacerdotal está enlanguecendo entre nós, como uma planta desamparada. E assim termina a visão Fiat.